Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. No vídeo de hoje eu vou te ensinar essa linda bolsa de crochê. Vocês pediram para eu começar a trazer modelos maiores, principalmente com essa lateral aqui. Então aqui estou eu recebendo o pedido de vocês e fazendo os modelos que vocês me pedem. Claro que eu não consigo trazer todos de uma vez, mas aos poucos eu vou colocando em prática. Então já curte esse vídeo pra estar apoiando o canal, se inscreva porque estamos rumo a 200 mil inscritos, gente, é de graça. Então uma forma de você retribuir esses vídeos que eu publico de graça pra vocês é você se inscrever aqui, curtir esse vídeo e comentar um coração, você já vai estar me ajudando muito. Então, outra coisa, se você não conferiu o último vídeo do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, você tá perdendo aulas exclusivas maravilhosas, inclusive essa semana nós teremos vídeo lá novo. É uma mensalidade de R$19,90 e todos os meses tem 2 aulas por lá exclusivo. Eu vou deixar uma foto passando dos 2 últimos modelos, a bolsa Antonella e a mochila Aline. Se no momento você não consegue fazer parte da comunidade, mas quer aprender esses 2 modelos ou outros, tem o curso de cada modelo que vocês viram aí por R$14,90. O link vai estar aqui na descrição e você pode parcelar em 2 vezes essa aula. Lembrando que o acesso é vitalício comprando desse curso. E o membros, a partir do momento em que você cancela, você perde o acesso às aulas, tá bom? Vamos agora para os materiais. Vou utilizar um novelo e meio, na verdade quase 2 novelos, tá? Vai sobrar menos da metade do segundo novelo, então reserva aí 2 novelos de fio de malha premium da Fios Guarani. Cada novelo tem 140 metros e esse fio tem 27 milímetros. Vocês sempre perguntam nos comentários, pessoal, ele é 27 milímetros, tá bom? Eu tô utilizando hoje a cor laranja e além do fio premium, a marca também tem o fio residual. Eu já usei aqui no canal, inclusive, no começo é o fio que eu mais usava e hoje eu utilizo muito esse fio premium. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o site aqui na descrição e nós temos cupom de desconto FIOSTATA10 e vocês ganham 10% de desconto. Vou usar uma agulha de crochê de 6 milímetros, tesoura, uma alça de corrente, essa já vem pronta, ela tem 1 metro. 4 argolas articuláveis, todos os acessórios são da Arena Metais, um mosquetão, esse é o mesmo da alça, 2 tacéis, esse é o G, e 2 argolinhas de corrente igual da alça, sabe? Pra gente fazer o nosso chaveiro. Lá na Arena Metais nós temos cupom de desconto, é FIOSTATA200 e vocês ganham frete grátis em compras acima de R$200. Todos os links vão estar aqui na descrição de cada material. Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 47 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de altura, é só você seguir fazendo mais correntes, sempre em números ímpares. Então, vai aumentando de 2 em 2 correntes ou de 4 em 4 correntes. Vou fazer aqui a minha laçada inicial. E vou fazer agora 47 correntes. Fiz aqui 47 correntes, que ficaram medindo 39 centímetros. Agora, eu tenho aqui as minhas correntes. Eu vou virar o meu trabalho e eu vou trabalhar nessas ondulações que nós temos atrás de cada corrente. Eu vou pular a primeira ondulação e vou começar a trabalhar a partir da segunda. Vou começar trabalhando um ponto baixíssimo. Então, eu entro aqui na segunda ondulação, a minha corrente continua ali embaixo. Eu tenho 2 alças na agulha. Eu vou pegar o fio que vem do novelo e vou tirar as 2 de uma vez. No próximo, eu vou fazer um meio ponto alto. Laço o fio na agulha, vou na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 3 alças na agulha,
pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Agora, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, um meio ponto alto. Laço o fio na agulha, entro na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 3 de uma vez. No próximo, um ponto baixíssimo. Então, a sequência é ponto baixíssimo, ponto meio alto, ponto baixíssimo, ponto meio alto. Vamos seguir desta forma até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei aqui o mesmo ponto, a mesma repetição de ponto baixíssimo e ponto meio alto até a última corrente, que foi a primeira que nós fizemos. Nela, eu terminei essa carreira com um ponto meio alto. E uma observação, pessoal, nós fizemos 47 correntes no nosso trabalho, mas nós pulamos a primeira ondulação, totalizando então 46 pontos. Em todas as carreiras você precisa ter 46 pontos. E independente de quantas correntes a mais você fizer, os seus pontos, a quantidade de pontos precisa ser par e a quantidade de correntes precisa ser ímpar, tá bom? Agora, para finalizar essa carreira e todas as outras, você tem que terminar com uma corrente. Eu entro aqui no último ponto que eu fiz e pego esse pedacinho de fio, passo ele para cima para já ir arrematando ele. Nessa sequência de pontos, a única coisa que é importante é você perceber qual último ponto você fez. Então, meu último ponto foi um ponto meio alto. Então, na próxima carreira, o primeiro ponto vai ser um ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho e eu vou voltar trabalhando nessa alcinha aqui da frente, ó, pegando nessa alcinha da frente e seguindo a mesma repetição. Então, o meu primeiro ponto vai ser um ponto baixíssimo. O meu próximo ponto vai ser um ponto meio alto, então eu laço o fio na agulha, vou no próximo ponto na alcinha de trás, né? Porque o pessoal falou que eu tô confundindo falando da alcinha da frente. Então, essa que eu vou chamar de alcinha da frente, essa de alcinha de trás. Pego esse pedacinho de fio, coloco em cima da agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Vou no próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Pego na alcinha de trás, coloco esse pedacinho de fio em cima da agulha e faço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto meio alto. Vamos seguir essa mesma repetição por toda a nossa carreira. Fiz aqui a minha segunda carreira. E o meu último ponto foi um ponto meio alto. Então, percebam que o último ponto sempre vai ser um ponto meio alto e o primeiro sempre vai ser um ponto baixíssimo. Então, vamos lá. Para finalizar a carreira, eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e pegando apenas na alcinha de trás, eu vou fazer ponto baixíssimo. No próximo, eu vou fazer um ponto meio alto, pegando apenas na alcinha de trás. No próximo, um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto meio alto. A partir de agora, você vai seguir essa mesma sequência, essa mesma repetição, até alcançar o comprimento que você deseja. Eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e mostro para vocês. Fiz aqui 21 carreiras, que ficou com 45 centímetros de altura e 24, desculpem, de comprimento. Se você quiser maior de altura, vai precisar fazer maior no início a quantidade de correntes. Aqui eu fiz 47, vai aumentando de 2 em 2. Se quiser maior de comprimento, é só você fazer mais carreiras aqui, tá? Agora, vamos começar a fazer a lateral. Eu finalizei aqui, ó, com uma corrente e vou virar o meu trabalho. Vou aproximar aqui para vocês verem bem. Aproximei aqui. Nós vamos continuar trabalhando
nessa alcinha aqui de trás, tá? A mesma coisa que estávamos fazendo nas outras carreiras. A diferença agora é os pontos que nós vamos fazer. Eu vou trabalhar 17 pontos baixos. Então, pegando na alcinha da frente, na alcinha de trás, desculpem, eu pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vou no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vou no próximo ponto, pego na alcinha de trás, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vamos trabalhar esse ponto até completar 17 pontos baixos. Fiz aqui 17 pontos baixos e agora eu vou fazer a diminuição de 3 pontos. Ó, nós vamos entrar aqui na alcinha de trás do próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Não vou finalizar ainda o meu ponto. Vou no próximo ponto, na alcinha de trás, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Já fiquei com 3 alças na agulha, mas ainda não finalizo o ponto, porque eu só peguei 2 pontos. Vou no terceiro, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 4 alças na agulha. Agora sim eu vou finalizar. Eu vou pegar o fio que vem do novelo e vou passar por dentro das 4 alças que estão na agulha. E assim nós fizemos a diminuição de 3 pontos. Agora eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos repetir a diminuição de 3 pontos. Vou no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, vou no meu segundo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e vou no meu terceiro ponto e puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, totalizando 4 alcinhas na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. E para finalizar, vamos trabalhar 17 pontos baixos. Finalizei aqui com 17 pontos. Agora, tirei o zoom para explicar para vocês. Caso aqui, ó, vocês façam com mais correntes, né, para dar mais altura para a sua bolsa, como vai funcionar aqui o cálculo dessa sua lateral? Você precisa ter em mente que sempre vai ter a diminuição de 3 pontos nas duas pontas, totalizando 6 pontos. Então, você vai colocar lá na sua calculadora a quantidade de pontos. Os pontos precisam ser em números pares e as correntes, a quantidade de correntes, precisa ser em número ímpar. É muito importante que vocês se atentem a essa parte. Então, solta agora um pouquinho o seu trabalho e presta atenção aqui como você vai calcular essa lateral. Por que que eu tô falando isso? Porque eu recebi muitos comentários pedindo ajuda nas laterais, eu tô sempre respondendo, mas ultimamente muitos vídeos estão viralizando, então às vezes não dá tempo de eu responder o seu tão rápido. Então é legal que você aprenda aqui, para caso você consiga fazer sozinho, você já finaliza a sua bolsa, tá bom? Mas lembrando que eu todo dia tô respondendo os comentários, então em algum momento eu vou responder o seu também, tá bom? Então vamos lá. Você precisa ter em mente que sempre vai ter essas duas diminuições. É extremamente importante isso, as diminuições aqui, de 3 pontos. Então, no total de pontos, você vai colocar na sua calculadora e vai tirar 6 pontos, que são essas duas diminuições. Outra coisa que você precisa ter em mente, que entre essas duas diminuições, a quantidade de pontos sempre precisa ser números pares. Então, se você aumentou mais 4 pontos, mais 4 correntes no início, você vai distribuir esses 4 pontos aqui
e aqui, você não vai mexer aqui, tá bom? Então, aqui você vai colocar, em vez de 17, você vai colocar 19 pontos baixos, aqui também 19 pontos baixos, e aqui você vai trabalhar a diminuição de 3 pontos, 6 pontos baixos e outra diminuição de 3 pontos. Agora, se você aumentou mais do que 4, vamos supor que você tenha aumentado 8 pontos. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai aumentar 2 pontos aqui. Então, vai ser 8 pontos baixos, diminuição de 3 pontos e diminuição de 3 pontos. Você vai colocar na sua calculadora aí, vamos supor que aqui tenha 8. Você vai diminuir a quantidade de pontos menos 6, que são dessas duas diminuições, menos 8, que é a quantidade de pontos que você vai colocar aqui. O que sobrou dessa quantidade de pontos, você vai dividir por 2. E aí, você vai fazer essa quantidade, metade aqui, porque dividiu por 2, e a outra metade aqui. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, né, o que eu quis dizer. Se você ainda assim ficou com dúvida, pode comentar, e assim que der eu vou responder. Combinado? Agora, vamos continuar aqui a nossa lateral. Eu finalizei com 17 pontos baixos, vou fazer uma corrente e vou virar o meu trabalho. Vou dar um zoom aqui. Vou começar fazendo 6 pontos baixíssimos. Então, eu entro aqui na alcinha de trás, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. É assim que eu faço o ponto baixíssimo. Pego aqui, ó, na alcinha de trás do próximo ponto, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Já fiz 2, vamos fazer 6 pontos baixíssimos. 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos trabalhar 10 pontos baixos. Fiz aqui 10 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. E agora, nós vamos realizar mais uma diminuição de 3 pontos. Então, entro aqui no próximo ponto, pego na alcinha de trás, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Não vou finalizar o meu ponto ainda. Vou no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vou no meu terceiro ponto e puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente. Você tem que fazer isso até que você totalize 4 alcinhas aqui na agulha, ó. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu pego o fio que vem do novelo e retiro as 4 alcinhas de uma vez. Se na carreira anterior eu fiz 6 pontos baixos entre uma diminuição e a outra, eu vou diminuir 2 pontos agora, fazendo então 4 em vez de fazer 6. 1, 2, 3 e 4. Eu não vou falar que eu vou diminuir 2, porque senão vocês vão confundir com essa diminuição. Então, eu vou trabalhar 2 pontos a menos, apenas isso, tá bom? Então, na carreira anterior eu fiz 6 pontos baixos, nessa eu vou fazer 4 e na próxima farei 2. Agora, vamos fazer aqui outra diminuição de 3 pontos. Venho aqui nesse próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, vou no meu segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente, vou no meu terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente, totalizando 4 alças na agulha. Agora, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Agora, igual eu trabalhei aqui, eu vou trabalhar 10 pontos baixos. Trabalhei 10 pontos baixos e vou finalizar com 6 pontos baixíssimos, igual eu comecei essa carreira. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Vou trabalhar aqui
6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Trabalhei aqui 6 pontos baixíssimos. Finalizou, dá uma puxadinha pra cima pra arrumar, tá bom? E agora, vamos trabalhar 9 pontos baixos. Trabalhei 9 pontos baixos e agora vamos realizar a diminuição de 3 pontos. Venho aqui na alcinha de trás do primeiro ponto, puxo o fio que vem do novelo, vou no segundo, puxo o fio que vem do novelo, vou no terceiro e puxo o fio que vem do novelo. Fiquei com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 4 de uma vez. Na carreira anterior, eu fiz 4 pontos baixos, nessa eu farei apenas 2 pontos baixos. 1. E 2. Ó, você pode reparar que a sua lateral, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora, vamos trabalhar outra diminuição de 3 pontos. 1, 2 e 3. Fiquei com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Agora, vou trabalhar 9 pontos baixos. Fiz 9 pontos baixos e agora vou trabalhar 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para finalizar a carreira, eu vou fazer uma corrente e deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Caso aqui vocês façam 8 pontos baixos no lugar de 6, aí aqui você vai fazer 6 pontos baixos na sua segunda carreira. Na terceira, você vai fazer 4 pontos baixos e na quarta carreira você vai fazer 2, para na última você finalizar igual eu vou fazer, tá bom? Que é essa que eu vou fazer agora. Então, fiz aqui uma corrente e vou virar o meu trabalho. Vou trabalhar 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pode puxar aqui, ó, pra ficar tudo na mesma altura, tá vendo? E agora, vamos trabalhar 8 pontos baixos. Fiz 8 pontos baixos e agora vou realizar uma diminuição de 3 pontos. 1, 2 e 3. Desculpem, acabei encostando no tripé. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Na carreira anterior, entre uma diminuição e outra, eu fiz 2 pontos baixos. Como a gente diminui 2, agora, então, não vamos fazer nenhum ponto baixo entre uma diminuição e outra. Vamos fazer diminuição seguida de diminuição. Então, aqui eu diminui 3 pontos e os próximos 3 pontos eu também vou diminuir. 1, 2 e 3. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 4 de uma vez. E agora, vamos trabalhar 8 pontos baixos. Fiz aqui 8 pontos baixos e vou finalizar com 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço uma corrente e vou separar aqui uma parte do fio para costurar essa lateral. Cortei meu fio e vou puxar ele todo aqui para cima.
Para fazer essa costura, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro. Se você não tiver, você pode usar uma de crochê mesmo, ó. Essa aqui é a agulha de tapeceiro. Ela nada mais é do que uma agulha de costura maior. É muito barato, gente. Eu indico muito que vocês comprem, porque agiliza muito no acabamento, tá? Coloco ela aqui, ó, igual quando você vai colocar na de costura mesmo, tá vendo? Ó, igualzinho. E agora eu vou tirar o zoom pra vocês verem como eu vou fazer essa costura, ó. Vamos juntar aqui, tá vendo, ó? Essa vai ser a nossa lateral. Pego aqui e vou entrar nessa alcinha aqui em cima. Pode passar o fio. E aqui o importante é que você prenda bem, tá? Agora, venho no próximo ponto, pego em uma alcinha, vou no próximo ponto, no ponto da frente, né? E pego em uma alcinha também. Tô com 2 alças na agulha, eu vou passar o fio por essas 2 alças. Agora aqui, ó, tá vendo por que que dos 2 lados nós fazemos a mesma quantidade de pontos? Pra na hora da costura dar certo. Eu vou pegar uma alcinha desse lado, de um ponto, uma alcinha do outro lado, e vou passar o fio. Vou no próximo ponto, pego uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro, e passo. Vamos fazer isso até ter costurado toda a nossa lateral. Costurei aqui toda a minha lateral. E agora, pra finalizar, eu vou passar esse pedaço de fio aqui por dentro de alguns pontos. Ó. E vou cortar a ponta aqui. O que sobrou, nessa pontinha aqui, você vai passar um pinguinho de cola ou vai fazer uma costura simples, tá bom? Agora, vamos fazer a outra lateral, que vai ser igual essa. Agora, aqui, ó, você vai arrumar a sua lateral assim, ó. Ela é assim. A diferença é aqui, ó. Vamos iniciar, vai ficar assim mesmo, tá? Essa parte aberta, a outra fechada, porque a outra já tá com a lateral feita. Ó, vamos pegar aqui o fio. E vamos vir aqui nesse ponto, ó. Bem aqui. Nesse primeiro ponto, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos, que vai contar só um deles, e eu vou explicar por quê, ó. Você vai trabalhar 1, volta no mesmo ponto e faz o segundo ponto baixo. Por quê? Porque quando você voltar trabalhando ponto baixo, ponto baixíssimo, seja qual ponto for, você pega sempre na alcinha de trás, né? E vai ser nessa alcinha aqui que você vai pegar no último ponto. Porque, ó, deixa eu desmanchar aqui pra vocês verem, ó. Só com um ponto, você não tem essa alcinha. Então, você faz mais um ponto baixo. Você tem essa alcinha, só que você só vai contar um ponto. Você não vai contar aqui que tem 2, você vai contar aqui que tem 1. Então, você vai fazer esse ponto mais 16 pontos. Uma diminuição de 3 pontos, 6 pontos baixos e depois 17 pontos baixos. Vai voltar trabalhando 6 pontos baixíssimos, 10 pontos baixos, uma diminuição de 3 pontos, 4 pontos baixos, uma diminuição de 3 pontos e depois 10 pontos baixos e também 6 pontos baixíssimos. Quando eu for fazer o meu último ponto baixíssimo da segunda carreira, eu venho mostrar para vocês que nós vamos trabalhar apenas nessa alcinha aqui, ó.
Cheguei aqui, pessoal, fiz a segunda carreira e vou finalizar com 6 pontos baixíssimos. E aí, queria mostrar pra vocês aqui, ó, que dá certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse ponto aqui, ele serve como se fosse só pra subir, pra começar a carreira, tá? Então, vamos fazer aqui 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, desculpem, acabei encostando no tripé. 4, 5 e 6. Faço uma corrente e vou finalizar a minha lateral, igual eu fiz do outro lado. Então, eu vou fazer aqui toda ela, vou costurar, vou finalizar e volto com vocês. Fiz aqui a minha segunda lateral, aí tava aqui arrumando, ó. Dentro ficou assim. Aí, arrumando o que eu falo pra vocês é o que, ó, é colocando essa parte da lateral pra dentro, pra deixar aqui, ó, bonitinho. Então, só isso que eu tava fazendo. Olha que perfeição que fica essa lateral, gente. Nem sei se vocês já estão enjoados de tanto que eu faço ela, mas isso é uma forma de vocês verem como, usando a sua criatividade, você pode desenvolver diversos modelos com a mesma lateral, mudando o ponto, enfim, de várias maneiras. Então, agora que nós fizemos as laterais, vamos fazer a alça da nossa bolsa. Vou começar a minha alça fazendo 5 correntes. Caso você ache que com 5 correntes ela vai ficar muito fina, aí é só você seguir fazendo mais correntes, tá bom? No caso da alça, não precisa necessariamente ser ímpar ou par, isso não tem problema, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha laçada inicial. E vou colocar aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 correntes ficaram com 5 centímetros. E agora, nós vamos trabalhar pegando nessas alcinhas aqui, ó. Não essa de dentro, tá? Essa de fora. Então, nós vamos pegar aqui, ó, esse pedacinho de fio, junta aqui, ó. E nós vamos trabalhar pegando nessas alcinhas aqui de fora, ó. Entro aqui e vou trabalhar ponto baixíssimo. Então, tenho 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2. Agora, aqui, ó. Vamos trabalhar pegando nessa alcinha, nessa daqui, nessa e nessa. Tá vendo? Só as de fora. Então, vou aqui na próxima, entro na alcinha, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2. Vou na próxima alcinha e faço ponto baixíssimo. Essa alça vai ser toda em ponto baixíssimo. Vou na próxima e também faço o mesmo padrão. Essa alça, a gente não vai ficar contando quantas carreiras nós estamos fazendo. Aqui, nós vamos medir até alcançar o tamanho que nós queremos, tá? Ó, então, percebam. Eu vou sempre trabalhar nessa alcinha aqui de fora, ó. Nessa alcinha aqui, eu faço o ponto baixíssimo, ó. Aí, eu venho aqui, ó, no meio, pego esse pedacinho de fio, passo aqui pra dentro pra ir escondendo ele, ó. Então, você deixa ele aqui. E continua trabalhando aqui, ó, nas alcinhas de fora, o ponto baixíssimo, ó. Vou fazer aqui algumas carreiras para vocês verem o ponto se formando, ele fica bem bonito. Eu até acho que essa alça, ela lembra muito o estilo, assim, de tricô. E eu gosto bastante. Ela cede um pouco, tá? Dependendo do peso que você for colocar na bolsa. Então, eu indico fazer ela um pouquinho menor do que você deseja, ó, tá vendo?
Então, eu vou fazer aqui até o tamanho que eu desejo e mostro pra vocês. Fiz aqui a minha alça, deixa eu medir pra vocês verem o tamanho que ficou. Ela ficou com 30 centímetros e meio. Agora, eu vou cortar esse fio. Pode puxar ele aqui pra cima. Eu vou entrar no meio da minha alça. Saio aqui em cima, pego esse pedacinho de fio e eu vou passando por dentro dos pontos. Pra depois passar um pingo de cola na ponta. Ou se você não tiver uma cola, você pode fazer uma costura simples. É só pra garantir que não vai sair, tá? Agora, vamos colocar aqui, ó, peço desculpa pelo barulho, pessoal. Vamos colocar aqui as argolas articuláveis. Depois eu vou finalizar aqui, tá? Pronto. E agora, vamos aplicar na bolsa. Tô com ela aqui ainda sem o botão, né, que eu vou pôr aqui no meio. Mas, só pra gente já ter uma ideia de onde vai ficar. Eu vou colocar nessa carreira aqui. Você pode pôr mais pra cima, mais pro lado. Você tem que ver pessoalmente o que você mais gosta. Deixa eu ver, acho que a minha agora, essa daqui vai aqui. Deixa eu ver se eu gostei. Olha, eu gostei. Agora, eu vou fazer a outra, vou aplicar e volto com vocês. Já apliquei as duas alças, ó. Deixei elas um pouquinho mais espaçadas, achei que tava muito junto. E olha que lindo que já ficou, né? Sem nem finalizar. Se você achar que a alça tá muito curta, eu gosto dessa ideia quando coloca aqui, fica mais curto. Mas é só você fazer mais carreiras, tá? Agora, eu vou aplicar o botão imantado. E vou costurar aqui os dois com linha de costura normal, tá? Costurei o botão e também aproveitei para fazer a aplicação da minha etiqueta personalizada. Vocês sempre perguntam, ela é lá da Arena Metais, e sempre deixo o link na descrição. Uma dica que eu dou para vocês é: não comprem ela junto com outros materiais. Faz um pedido só dela e depois outro pedido com os materiais que você quer comprar. Porque a etiqueta, ela demora para ser produzida, ela é personalizada. E eles só enviam o pedido quando tá pronto. Então, se você pedir outras coisas, as outras coisas também vão demorar para chegar, tá bom? E deixa eu mostrar aqui como ficou o botão, ó. Ficou assim. E pra quem pergunta, ela é de garrinha, ó. Tá vendo as garrinhas aqui? O certo é eu pôr uma plaquinha, mas como é aqui só pra aula, eu não coloquei, tá? Aí é só fechar aqui. Ó, e aí ela tá um pouquinho torta quando eu mexo aqui, mas é só arrumar, ó, que dá certo. Agora, vamos fazer o nosso tassel. Pra fazer o tassel, eu tenho aqui 2 tasséis G, tá? Esse daqui é o G. Um mosquetão e 2 pedaços de corrente. Vamos começar colocando esse pedacinho de corrente aqui, ó. Eu vou chamar de uma argola de corrente, tá, pessoal? Coloco aqui no meu tassel e agora no meu mosquetão. E com o auxílio de um alicate, eu vou fechar assim, ó. Agora, eu tenho aqui 3 tiras de fio, deixa eu ver aqui, ó. Não cortei do tamanho exato, tá? Mas de mais ou menos 16, 18 centímetros. E uma cola de artesanato, tá? Essa aqui é silicone líquido, cola fria transparente.
Porque esse tassel, ele vem com um parafuso para você usar com a chave Allen 1,5 mm. Mas como eu uso pouco fio, não prende. Então, eu faço assim. E como é só um chaveiro, não é uma alça, não tem problema, porque fica bem seguro, tá? Aí, eu passo lá no fundo e espalho com a ponta da própria cola. Pego aqui as minhas 3 tiras de fio e dobro ao meio. Agora, eu coloco lá dentro e aperto bem. Aí, pra ficar... Se você quiser essa parte aqui do tassel maior, é só cortar. É só cortar maior o fio, tá? Aí, vamos igualar aqui. E agora, eu vou fazer com o outro. Fiz aqui, ó, o meu tassel. Tô achando que esse aqui tá um pouquinho maior. Qualquer coisa, depois eu igualo. É só cortar a pontinha, ó. E assim, fica a nossa bolsa pronta. Claro, se você quiser, você pode colocar mais acessórios. Ah, inclusive, eu vou colocar uma alça aqui maior de corrente. Tenho aqui 1 metro de alça pronta. Essa é a alça jet da Arena Metais. Essa é de 1 metro. E aí, eu vou aplicar aqui, ó, na lateral. Eu pego uma alcinha desse lado e uma do outro, ó. Se você for fazer pra vender essa bolsa, eu indico você colocar uma argola articulável de cada lado pra depois colocar a sua alça na argola, tá bom? Só por questão de estética, porque depois a bolsa pode ir cedendo, tá bom? E aí, dessa forma, talvez estrague a bolsa, tá? Com o peso vai puxando, tá bom? E esse é o resultado final da nossa bolsa. Eu vou aproveitar e vou medir pra vocês verem o tamanho que ficou. De comprimento, ela ficou com 24 centímetros. De altura, peraí. Ela ficou com 20 centímetros. E de largura, ela ficou com 10 centímetros e meio. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, já curte esse vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum tutorial e aproveita também para conferir outros vídeos que eu tenho por aqui. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo se esse é o seu primeiro vídeo ou se você já é inscrito, né, ou inscrita no canal. E também deixa um coração nos comentários para estar apoiando esse vídeo. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.